Olá, meus irmãos. Eu quero ler com vocês na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Amém. Meus irmãos, nós como cristãos enfrentamos dificuldades. Isso é uma afirmação bastante genérica, eu sei disso, mas eu devo aqui especificar. Uma das dificuldades que enfrentamos é a definição de nossa responsabilidade. Qual o alcance de nossa responsabilidade? E, ao mesmo tempo, de confiança em Deus. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: a nossa confiança em Deus deve nos conduzir à apatia, à indiferença. A nossa indiferença, ela de fato reflete a fé em Deus ou pode muitas e muitas vezes consistir numa atitude mais compatível com aquilo que é mais confortável para nós. Por outro lado, a nossa ação, ela revela falta de confiança em Deus ou, na realidade, pode expressar a nossa fé dentro de uma compreensão de que Deus, muitas e muitas vezes, se agencia por nosso intermédio. Nós ficamos com essas dúvidas constantemente em relações menores quanto ao nosso trabalho. Nós devemos nos acomodar num trabalho no qual somos mal remunerados, injustiçados, ou devemos procurar outro trabalho. Devemos continuar nos aperfeiçoando ou simplesmente entendendo que Deus vai nos abençoar ali, ou nós somos instrumentos de bênçãos ali onde estamos. Nossa família, nossas relações familiares, devemos nos acomodar à vida que temos, ou devemos buscar a orientação de Deus e, ao mesmo tempo, fazer o que está ao nosso alcance para melhorar. Eu estou tomando apenas isto como exemplo. E agora, eu sei que quando nós falamos sobre isso, no momento em que estamos vivendo, eu estou gravando essa mensagem dia 9 de outubro de 2022, nós ficamos a pensar sobre a questão política. Pessoalmente, e eu digo pessoalmente, eu não estou falando em nome de ninguém, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas não estou falando em nome de minha igreja, estou falando como cidadão. Nós vivemos numa época de turbulência política. E, obviamente, isso não é de hoje, mas nos últimos quase 4 anos, isso ou nos 4 anos últimos, temos enfrentado isto antes da eleição anterior, já, obviamente. Então, a igreja, oficialmente, esta é a minha opinião pessoal, ela não deve se envolver em política partidária. Agora, entender ou pensar que somos apolíticos seria uma tolice, seria uma hipocrisia. Uma hipocrisia, porque onde nós formos, onde nós vivermos, nós encontraremos expressões políticas, quer seja uma política que vise o bom governo à luz da verdade, quer seja simplesmente uma tentativa de administrar os contraditórios ou supostos contraditórios, tendo em vista o meu benefício próprio, os meus bens, uma situação cômoda para mim, a minha perpetuação onde eu estou, ou seja, eu viso a oferir lucros. Então, a política está aí, não somos apolíticos. Ao mesmo tempo, a igreja não deve, na minha perspectiva, insisto nisso, assumir uma posição de política partidária. Mas a igreja como instituição e nós como indivíduos não podemos simplesmente nos calar diante do que é injusto. Nós ficamos muitas vezes brincando com coisas sérias para, na realidade, fugir.
fugir. Me permito contar isto, há uma brincadeira, e eu sei quem são os personagens, é claro que foi uma brincadeira, aproveitou-se de uma situação circunstancial para generalizar-se, né? Mas é engraçado isso. Alguns presbíteros e pastores, acho que eram 3 presbíteros ou 2 presbíteros e 2 pastores, almoçavam em algum restaurante e após eles terem almoçado, a conta foi pedida e nisso esses 2 pastores, um deles se encantou com a natureza, era um restaurante em alguma região bucólica, ele se entusiasmou e chamou o outro pastor, olha que bonito isso aqui, olha os pássaros, olha como é bonita essa terra, tal, coisas assim. E nisso a conta veio e os presbíteros pagaram. Então surgiu uma brincadeira entre os 4, que eram muito amigos, de que na hora de pagar a conta, esses pastores vão olhar a natureza, né? Sai de fininho. É uma brincadeira, mas é ilustrativo. Agora, falando de forma muito séria, Jesus Cristo nos mostra isso por parte dos judeus e certamente por parte dos discípulos seus. Eles estavam discutindo, ou sabiam discutir, sobre o sol, sobre a lua, sobre as estrelas, se vai chover, se não vai chover, né? Qual é a previsão de tempo amanhã, se vai haver futebol, se não vai haver futebol, se é melhor viajar ou não é. Coisas assim que têm o seu espaço dentro de esferas, obviamente muito mais limitadas, mas tem o seu espaço. Ninguém está depreciando isso. Mas o problema ali é que estes homens, eles não avaliavam, é isso que Cristo fala, se havia injustiça da parte de seus algozes, se era justo o que faziam com ele. Quando fariseus e saduceus se juntavam para tentarem-no, para o caluniarem, para finalmente o levarem à morte. Isso é justo? Então Jesus Cristo os acusa de simplesmente, diante de uma situação grave como essa, ficarem falando sobre se vai chover, se o céu está avermelhado ou não está, o que isso indica. Meus irmãos, nós vivemos diante de uma situação extremamente séria. Nós temos 2 candidatos à presidência da República. Falar que ambos são pecadores, que ambos erram, isso é simplesmente cometer um truísmo, ou simplesmente fugir da questão. Todos nós somos pecadores, todos. Todos nós erramos, todos nós nos equivocamos. Mas nós temos que olhar biblicamente a questão do que temos. E não vamos com a conversa também de que vamos votar no menos pior. Isso também é tolice. Eu creio que o quadro não se configura desta forma. E se você for observar também na história de Israel, os reis sempre cometeram equívocos e pecados, e alguns pecados extremamente graves em homens que eram tementes a Deus. Nem estou falando do reino norte de Israel, que se caracterizou pela sua desobediência a Deus. Mesmo no reino sul, homens piedosos, íntegros, cometeram grandes equívocos, quer antes da divisão das tribos, quer depois. Podemos citar aqui Davi, podemos citar Salomão, como reis que cometeram grandes equívocos, e também cometeu Josafá, Josias, homens piedosos e tementes a Deus. Então a questão não é essa. Não vamos nos desviar, vamos ao ponto. Nós temos que analisar aquilo que nós cremos que seja princípios cristãos que devem fazer parte de nossa agenda. Todo pecado é pecado, sabemos, mas pecado nos fala também de gradação de pecado. O pecado mais grave não é aquele que nós elegemos como algo socialmente mais grave. O pecado mais grave é aquele que as Escrituras estabelecem como tal, a partir de elementos que favorecem a compreensão de que aquilo é mais grave.
Por exemplo, particularmente, eu entendo que a morte de Urias se constitui num pecado gravíssimo pelas circunstâncias em que Davi providenciou a morte dele, tendo oportunidades de recuar, e ele cada vez mais avançou nas suas tratativas malignas para que Urias fosse morto. Eu estou apenas ilustrando. O Senhor mesmo, Jesus Cristo, nos fala de maior rigor no juízo para aqueles que viam o seu testemunho em relação a Sodoma e Gomorra. Ou seja, aqueles homens que tiveram um grau maior de conhecimento da verdade e cometeram pecados semelhantes, estes homens teriam maior rigor no juízo. Então, a questão de pecados, nós sabemos que todos são pecadores, todos nós erramos, e aqui não significa conivência com o pecado, significa apenas ter a compreensão real da natureza humana. Então, para nós, cristãos, nós cremos que devemos preservar a vida? Sim. Então, uma agenda que permita o aborto, salvo exceções especialíssimas que não me cabe aqui discutir, essa agenda é antibíblica, é contrária aos princípios que nós seguimos. Nós cremos na propriedade privada. Alguém que simplesmente defende a invasão de propriedades privadas, favorecendo a homens que de nada precisam, simplesmente usando uma massa de manobra para poder conquistar o que querem e destruir o trabalho do outro, está fora simplesmente desses princípios da agenda cristã. Nós sabemos que a liberdade é um patrimônio fundamental ao ser humano. Nós sabemos que todos nós estamos mortos espiritualmente, que nós não temos liberdade espiritual porque nós estamos mortos. Porém, nós temos a liberdade física de ir e vir, nós temos a liberdade psicológica, nós temos a liberdade política. Então, se alguém simplesmente pretende cercear a liberdade dos meios de imprensa, de meios de comunicação ou da imprensa, porque fala contra mim, contra a minha agenda, contra os meus princípios, bom, isso não me parece que seja bíblico adotar uma atitude dessa. Então, quem se propõe a isso, foge totalmente do argumento bíblico e daquilo que nós consideramos ser uma pauta solidamente bíblica. A palavra de Deus nos ensina com ênfase o princípio da honestidade. De dar a cada um o que lhe é devido, de falarmos a verdade, seguirmos a verdade. Então, vejam o Salmo 15, que é quanto a isso. Quando alguém tem duas palavras, se corrompe, patrocina a corrupção, agrega em torno de si pessoas corruptas, demonstradas e provadas com provas substanciais, reconhecido isso legalmente, bom, essa pessoa está descredenciada dentro de uma pauta bíblica a nos governar. Então vejam o caminho. Quando alguém favorece simplesmente uma tolerância na realidade para agregar em torno de si a falta de liberdade, desculpe-me, a não priorização da sociedade privada, um enriquecimento ilícito para si e para seus agregados e aqueles que estão pensando apenas em seus interesses, coisas desse tipo, meus irmãos, está totalmente fora de questão. Nós não podemos simplesmente agora falar do menos mal. Nós estamos falando em questões cruciais. Um outro ponto, a liberdade
religiosa. Tem sido demonstrado enfaticamente de que, caso determinado candidato alcance o poder, vai procurar de uma forma direta e indireta, de forma menos agressiva ou mais agressiva, destruir as igrejas, cercear a liberdade de culto. E é isso que vemos nas manifestações. E não é de hoje, eu não estou inventando nada. Outro princípio fundamental é que Deus criou homem e mulher. Deus não criou uma terceira categoria. Deus criou homens e mulheres. E qualquer pessoa que defenda que alguém que pense como eu estou pensando comete um crime, isto é uma coisa terrível. Como é que alguém que interprete a Bíblia desta forma, que Deus criou homem e mulher, pode ser considerado um criminoso homofóbico? Homofobia, adotando esse termo, seria se nós tivéssemos uma atitude que não é bíblica de perseguição a tais pessoas. E ninguém prega algo assim, porque todos nós, a despeito de nossos pecados, somos criados à imagem de Deus. E a despeito de todo o nosso pecado, seja ele qual for, nós não deixamos de ser a imagem de Deus. Uma imagem caricata, uma imagem desfigurada, mas todos nós, inclusive eu, todos nós, refletimos esta imagem quando não nos reconciliamos com Deus em Cristo. Em Cristo é que nós teremos uma imagem restaurada, não liberta da influência do pecado, mas sem dúvida liberta do poder e do domínio do pecado. Então percebam, quando alguém entende desta forma que pautar sua conduta, a sua vida, pelos princípios bíblicos, eu apenas esboço alguns deles aqui de memória, na realidade, quando alguém defende esses princípios, essas pessoas não podem ser simplesmente alijadas, tidas como criminosas, como preconceituosas. Afinal de contas, meus irmãos, querendo ou não, a nossa formação ocidental, de modo especial e não especificamente, é uma formação cristã. Os nossos valores são cristãos. E não estamos entrando em particularidades de protestantismo, de catolicismo, de igreja ortodoxa. Não, não estamos entrando nisso. Mas nós falamos de valores, de uma pauta que deve reger a vida cristã. Bom, o que tem a ver isso com o bendito Deus e Pai que nos tem abençoado? É que as bênçãos, meus irmãos, são sempre de Deus. E Deus nos abençoa por meio do nosso trabalho, da nossa seriedade. Deus nos abençoa por meio do nosso compromisso com a sua palavra. Então, Deus pode nos fazer progredir socialmente, economicamente, culturalmente. Pode. O meio ordinário que ele vai usar para isso é o nosso estudo, o nosso trabalho sério, comprometido com as Escrituras. O que eu quero dizer, então, é que nós não podemos perder, indo para um campo muito mais amplo, embora eu tenha me alongado na questão política, mas num campo muito mais amplo, nós não podemos perder a dimensão de que as bênçãos vêm de Deus. As bênçãos vêm de Deus. Sempre. Agora, o vir de Deus não deve nos levar à estagnação, a nos esconder, a simplesmente pensar no nosso benefício pessoal, perdendo a dimensão do reino de Deus, dentro do qual o nosso país está inserido, dentro do qual a nossa igreja está, a igreja da nossa denominação está inserida. Nós não podemos perder a dimensão de que Deus se agencia através de nós. Esta é a forma ordinária. Deus não precisa fazer desta forma.
Deus não precisava de usar dias para criar todas as coisas, mas assim ele o fez. Ele não precisava de que a sua saliva fosse um instrumento para curar o cego, mas assim ele fez. Ou seja, Deus, ele é totalmente absoluto, ele age independentemente de meios, se ele assim o quiser. Mas aprove a Deus, em sua misericórdia, nos usar na edificação e construção do seu reino dentro da nossa esfera de ação. O nosso Deus é bendito. Todas as bênçãos são espirituais porque provém do Espírito. E ele se agencia, insisto, ordinariamente através de nós e de um modo muito especial através da sua igreja. Você como cristão, e mesmo que não seja cristão, você como um homem sensato, que busca preservar a sua família, busca preservar o seu país com valores que têm regido a nossa sociedade há tantos séculos. Pense sobre isso. E quando votar, vote certo. Vote buscando sempre uma orientação correta, condizente com aquilo que tem nos moldado. E como cristãos, nós devemos buscar glorificar a Deus por meio do nosso voto. E nós não glorificamos a Deus sendo desobediente. Que Deus nos instrua, que Deus tenha misericórdia de todos nós, que Deus tenha misericórdia do nosso país. Amém.